Olá, Gil aqui. A questão hoje é se há um único céu. Se veremos todo lo mismo cielo ou se não, né? Se há múltiplos céus. Vemos as águas, né? Santa Hildegarda vai falar de mar, vai falar de lago. Maria é plural de mares, então, por exemplo, o mar aceita várias acepções de qualidade de acordo com o bel prazer do ser humano, né? Tipo, pode ser percebido como Iemanjá, a rainha dos mares, mas também Netuno, né? Que tem certa personalidade na mitologia grega e vai se chamar Poseidon. E eu acho engraçado, assim, uma coisa que me chama a atenção, o Odisseu, o Ulisses é uma corruptela latina de Odisseu, minha professora de grego explicou, eu expliquei errado no YouTube da Escola Clássica uma vez, né? Adoro fazer blogueirinha. É, mas a questão é se o céu, se há um único céu. E apesar de ser chamado Odisseia, muitas vezes é traduzido como Poseidon, né? E não como Netuno, que deveria ser a acepção grega, já que está se dizendo Odisseu ao longo da narrativa e não Ulisses. Então a questão de se há um único céu é, eu vou puxar da Bíblia. Tem manchetes bíblicas que eu anotei, né, de uma Bíblia lá do CT. Me parece que a Bíblia protestante traduz melhor do hebraico para o português, né? O Jeová, por exemplo, é uma questão porque Jeová, quando você ouve Jeová, né, assim, é Yahé ou Ahé. Yahé ou Ahé. É alguma coisa que passa pelo centro aqui e sai aqui no terceiro. Yahé, Wahé, Yahé, Wahé, Yahé, Wahé, que é o tetragrama sagrado do nome de Deus. Mas Jeová tem um negócio meio, né, escaravelho, dunas, né, um negócio ali interestelar. O Star on the Dust, sei lá o que, entendeu? Então, né, Jeová tem esse aspecto apocalíptico que a gente consegue perceber na evocação própria do seu nome. Essa é uma questão curta até, então assim, são poucas afirmações para a gente reorganizar bastante essa cosmologia, tendo em vista a diferença das águas, o firmamento, e aqui a pergunta é se há um único céu. Não é sobre o firmamento. Utrum sit unum caelum celum tantum. Quanto ao quarto, a quarta pergunta hoje, quanto ao quarto, assim se procede, parece que há um único céu. Olha, eu afirmaria que há um único céu, né? Tipo, só que essa é uma afirmação assim muito categórica, se a gente for levar em conta a liturgia católica, né? Tipo, há um único céu. O firmamento terá participação nas águas. Então, é dia e noite, faz chuva, faz calor, tá estrelado o céu, não tá, tem seca no lugar, o céu tá totalmente estrelado e se pode namorar as estrelas, né? Os luminares das trevas, né? E é claro que as trevas conhecem a luz, né? Pô, enfim. Se é um único céu, cai um tanto. Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que há um único céu. Número 1, com efeito, o céu se propõe à terra. Minhas canetas coloridas no estojinho aqui. Aqui tá balançando. Do Hora de Aventura, que é meu desenho preferido. Muito bem. Com efeito, o céu se opõe à terra quando se diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o céu se opõe à terra. Primeira coisa, ele se opõe à terra. Ponto. A terra, a gente imagina que seja uma massa única, né? Mas ela é envolta em águas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra é uma só. Logo, o céu é somente um. Se criou em oposição, qual o contrário de paixão? Mãe teto, né?
2. Além disso, tudo o que é constituído de toda a sua matéria é uma coisa só. Então, tudo que é constituído, isso aqui é constituído de uma matéria só. Acabou, isso aqui acabou. Então, isso aqui é uma coisa só. Ora, assim é o céu, como prova o filósofo Aristóteles no livro 1 do céu. Logo, o céu é somente um. 3. Ademais, tudo o que se diz de modo unívoco de muitos, tudo o que se diz de modo unívoco de muitos. O Trivium fala em agregado. Se você diz as mulheres que nasceram no século passado, naturalmente aí se forma um grupo. Mas às vezes se formam grupos de entes que não estão caracterizados da mesma forma. E aí isso são chamados agregados. Ademais, tudo o que se diz de modo unívoco de muitos, diz-se deles segundo uma só razão comum. Aí eu própria tive dificuldade de ler porque o matrimônio vai se dizer quando dois corpos formam um, ou seja, né, o ente interior necessita empatia, não simpatia, necessita empatia. Esse é o mistério sobre a volta de Cristo, né? A Eva não é nem a Eva que não é enganada pela serpente, a Eva que não tenta enganar o Adão, porque o Adão não foi enganado pela serpente, aí foi lá a Eva tentar enganar. Né? Então, eu vou ler 4 manchetes bíblicas e a sequência aqui de passagens. A Santa Hildegarda vai falar sobre matrimônio no Cívias, mas esse livro necessitava muito de uma dedicatória. E acabou que quem me deu o livro não fez a dedicatória. E aí eu acabei fazendo uma dedicatória para alguém que me levou esse livro, que é minha madrinha de DNA, né, Rosângela Lima. Muito aprendi sobre protestantismo e o silêncio de Deus com ela. Então aqui são 4 manchetes bíblicas da Bíblia que tinha lá. Me parece que a Bíblia protestante traduz melhor do hebraico para o português. Matrimônio. União marital precisa ser honrosa. Número 1, comparada a Cristo e noiva. 2. Leito marital sem mácula. 3. Casais aconselhados a não se separar. 4. Porreia é único motivo bíblico para o divórcio. Misael, calma aí, que agora não marquei todas essas passagens, mas acho que vai ser rapidinho. Misael não, Mateus 19:9. Essa minha madrinha, ela foi prostituta, né, em Copacabana, e tem uma, né, acaba sendo um tabu você dançar para Deus, né, depois que seu próprio marido é cozinheiro e é ele que faz a comida boa em casa. Então, é 19:9. Eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, se a sua esposa praticar imoralidade sexual e você não gostar, você pode se separar. E se casa com outra, comete adultério. Ponto. Casais aconselhados a não separar. Isso eu vou pular. Leito marital sem mácula. Hebreus
13.4. Calma aí. Já vou ler logo o outro. O outro é comparada a Cristo e noiva. Eu acho que esse é mais interessante de ser lido. Efésios 5:22. É, porque tá perguntando se o céu é um só. Né? A pergunta, o questionamento que nos faz São Tomás realmente nos exige, porque eu particularmente tive dificuldade de prosseguir a questão sem me dar esse trabalho aqui. Já que vai se dar o trabalho, né? Ai, Jesus. Efésios. Eu queria gravar a sequência todinha das coisas da Bíblia, só pra não ter que ficar indo e voltando com página. Igual cuero de pica. Vai e volta na página. Efésios, oh meu Jeová. Os protestantes, de uma forma geral, eles lidam mais de boas com isso. Porque são pessoas que chegaram, né, assim, ontologicamente, vou abrir espaço para fazer essa leitura. Ontologicamente, o protestante, ele se ocupa basicamente de se relaxar no seu casamento. São pessoas que chegaram a Deus pela via luterana. Então, a rigor, a educação é uma escolha, né? E você escolhe educar-se. Mas o protestante, ele chega a Deus por vias tortuosas, necessariamente. Porque ele imiscuiu-se para tentar sobreviver. Dezesseis, 17. Comparado a Cristo e a noiva. Quem é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a igreja. A pessoa entra lá, é rezada, a escritura é dita, certo? E vai-se embora. Tem a benção do padre e vai. Essa é a noiva de Cristo. E aí Deus vai dizer no casamento, né? Quem é católico, quem é protestante, eu não sei de casamento protestante, não sei disso. Eu vou lá para comer e para beber e ficar descalça, para botar o salto para depois tirar. Só para isso que eu vou em casamento, então eu não sei. 5, 22, 23. A esposa, a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Ai, não sei quem que lá essa comida. Ai, que lá toda hora tem que cozinhar. Caralho, seja sujeito ao seu marido como ao Senhor. O Senhor te proveu feijão e mel e pães sem fermento, né? Pega o mel e passa no pão. Nessa hora você, naturalmente, gente, uma coisa do humano, você vai querer compartilhar com seus convivas. Que burocracia que é. Você já tá casado. É sobre isso o matrimônio. Poxa vida. Caramba. Efésios 5, 22 e 23. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa. Assim como o Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. Os dois são um, até que se decida o contrário, né? E Deus queira que decida. Muito bem. Então, feita essa ressalva sobre o céu e o firmamento e sobre dois serem uma, já vista a matéria acabar, o corpo se encerrar na matéria quando ela é uma só? A dor do amor
Ai, meu Deus. Os egípcios diziam: Deus nos dê pão e cerveja. As coisas fermentadas aqui promovem as bactérias boas. Isso que é chato do pessoal aprender. Vou arrumar um canal pra fazer isso, pra falar de Bíblia. Tá bebendo muita cerveja? Compra uns pão fermentado. Pega uma padaria aí especializada e pega pão fermentado naturalmente. É só isso, só. Pronto, as bactérias vão ficar felizes da vida. Calma aí que o minha é foda. Certo. Muito bem. Os agregados e tal. Ora, se os céus são muitos, o termo céu se diz de modo unívoco de muitos. Porque se fosse de modo unívoco, não se diriam muitos céus. Logo, se dizem muitos céus, é preciso que haja alguma razão comum. Nessas horas que a água se separa. Mas não posso falar isso porque... mas aí é céu, não é firmamento. Então você pode dizer sim. Enquanto não analisarmos essa possibilidade, tá correto, né? Uma coisa depois da outra, porque assim funciona o nosso pensamento. Depois é só realocar os elementos, mas essa razão comum não se pode assinalar. Portanto, não se deve dizer que há muitos céus. Ponto. Em sentido contrário, ele ainda não começou a responder. Caralho, aí é foda. Está o que diz o Salmo 148. Amei. Louvai-o, céu dos céus. Respondo. A respeito dessa questão, parece haver alguma divergência entre Basílio e Crisóstomo. Para Crisóstomo, há um céu. E quando se diz céu dos céus, se diz devido à peculiaridade da língua hebraica, que usa expressar o céu somente no plural, assim como Maria é plural de mares. Então, a Santa Edgarda vai diferenciar em águas, mar, lago e... sei lá, e outra coisa a gente só leu mar e mago? E lago, há muitos mares. Por mares nunca dantes navegados, né? Maria, plural de mares. Em hebraico, a gente... posso até pegar de novo a diferença entre água e águas. Não são definições, são como isso aparece na Bíblia. Posso comentar um pouco depois que as palavras aparecerem. Água. Como água fresca para a alma cansada. Água deste rochedo, isso nos faz relembrar, a memória é um poder a ser exercido, que quando pensamos água, a gente precisa ter o hábito de pensar em todas as formas existentes de água. Água no ar, água congelada, água no lago congelado, água de beber, camará. Calma aí, água fresca na fonte, água deste rochedo. Vocês com sede venham à água. É água, normal, água. Abandonaram a mim, fonte de água viva. Ele lhe teria dado água viva. Quando você bebe, aquilo você sente uma felicidade. Em digestão,
né, trazendo um pouco dos conceitos mesmo, né, assim, da Santa Edgarda bebendo nas fontes hipocráticas, embora isso seja facilmente achado em Ayurveda ou na comida viva, né, na culinária viva, na alimentação viva. A água é um bálsamo para todas as microcélulas, a água pura, a água sem íons, né? Então a gente sente uma felicidade que é da boca para dentro. Porque às vezes na boca o alimento é delicioso, mas da boca para dentro não é. A gente come um bagulho e sente azia, tipo pão de queijo. Eu amo pão de queijo. Vou tentar fazer em casa para ver se eu não sinto azia quando como. Mas assim, na boca é uma delícia, mas para dentro, então quem tá bebendo muita cerveja comeu um pãozinho fermentado. Então a água é água. E os guiará a fonte de água da vida. E águas, no plural, pensamentos como águas profundas. Pensamentos como águas profundas. Nossos pensamentos, nossa mente é como o céu. Pensamentos passam por eles e se vão embora. Suas águas secarão, suas águas, tipo. Suas águas secarão. Águas vivas fluirão de Jerusalém. Aqui já mais profético, né? Não vou ficar pegando todos os pontos, poderia fazer isso um dia. Prostituta sentada sobre muitas águas. E aí, nos homens, porque a mulher naturalmente tem o ventre, mas o ventre é um órgão de superfície. Então há uma guarda desse espaço que é de fato feita pelas mulheres. É assim o funcionamento. Mas eu vou ler essa passagem aqui. Prostituta sentada por muitas águas. Apocalipse 17:1. Vai ajustar o Cid Moreira. Vou ler o 17 todo, hein? Um dos 7 anjos que tinha as 7 tigelas veio e me disse: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Ela me levou no poder do Espírito para um deserto e vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Veio o anjo para falar. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Né? Na antiguidade eram sacerdotisas. Ao vê-la fiquei muito espantado. Assim o anjo me disse: Por que você ficou espantado? Eu lhe direi o mistério da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que você viu era, mas não é, no entanto,
está para subir do abismo e irá para a destruição. E os habitantes da terra, aquele, né, vai levando embora, né? Vai levando, vai. Calma aí. Perdoe. A fera que você viu era, mas não é. No entanto, está para subir do abismo e irá para a destruição. E os habitantes da terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no rolo da vida, ficarão espantados quando virem que a fera era, mas não é, e, no entanto, estaria presente. Isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há 7 reis. 5 já caíram, um é e outro ainda não chegou. Mas, quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo, e a fera, que era, mas não é, ela também é um 8º rei, mas procede dos 7 e vai para a destruição. Os 10 chifres que você viu representam 10 reis que ainda não receberam um reino, mas eles recebem autoridade como reis por 1 hora, junto com a fera. Como eu gosto de você, leãozinho. Eles têm um só pensamento, assim dão o seu poder e autoridade à fera. Eles batalharão contra o Cordeiro, mas visto que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro os vencerá. Os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Ele me disse, está marcado aqui, está escrito aqui, uma mulher desonesta pode confundir povos inteiros. Exemplo, Soraya Cristina. Está escrito aqui na minha Bíblia. Né, nesse momento em que eu não podia nada descer, né? Sei lá se é perdão, se não é, não me interessa. Ele me disse, as águas que você viu onde a prostituta está sentada representam, precisa de testemunho, representam povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu haja fermentação. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo, porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele. Caralho, eu me confundi, porque tá no masculino e eu entendi que era fera. Ele me disse, as águas que você viu, onde a prostituta nua está sentada, onde a prostituta está sentada, representam povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo, porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele. Sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuíssem. Até que as palavras de Deus se cumpram. Não tinha uma mulher que era uma rainha não sei de onde, que tinha que desfiar o couro, e aí o maior perímetro era o reino dela? Eu achei mais interessante que isso aqui. A mulher que você viu representa a grande cidade que tem um reino sobre os reis da terra. Qual era a manchete, meu Deus?
A Bíblia protestante ela tem isso. Ó, no princípio da chefia precisa ser o princípio da chefia precisa ser respeitado pelos cristãos. Isso está na Ratio Studiorum, porque quem ocupa esse posto sempre precisa estar atento ao processo de aprendizagem, que é realmente o mais importante, né? No mundo de hoje. Tem umas crianças que já estão tirando onda mesmo. Ai, adoro. Respondo, se é o único céu São Tomás. A respeito dessa questão, parece haver alguma divergência entre Basílio e Crisóstomo. Para Crisóstomo, só há um céu. E quando se diz céu dos céus, se diz devido à peculiaridade da língua hebraica, que usa expressar o céu somente no plural. A manchete era as águas, a questão das águas, e aí tinha prostituta sentada nas águas, sobre as águas profundas. Então, o hebraico fala no plural, tá certo, porque assim, molecularmente não faz sentido uma água. Tipo, tem uma molécula de água. O que se pode afirmar sobre a realidade? Nada. Essa água pode estar em qualquer estado físico, ela pode estar em qualquer lugar, entendeu? Tipo quadrado, círculo e bolota voando. Então faz sentido que não se diga águas, né? Em alguma acepção desse tipo, até porque a escritura é feita nesse idioma e não em outro. Aliás, no latim há também muitos nomes que carecem de singular. Tem missa, não tem mais em latim. Aliás, do latim que não tem singular. Mas Basílio e Damasceno, que o segue, afirmam que existem muitos céus. Mas essa divergência é mais verbal do que real. Em novilíngua. Pois Crisóstomo diz ser um céu todo o corpo que está acima da terra. E isso não é o firmamento, isso o céu mesmo, a matéria do céu. Calma aí. Ih, fudeu. Falei besteira, ó. Ó, tá vendo? Vai preencher o tempo de silêncio com alguma coisa, fala besteira. Pois Crisóstomo diz ser um céu todo o corpo que está acima da terra e das águas. Também as aves que voam na atmosfera, porque a chuva desce, mas não, quando a chuva forma também já desce, tá certo? Também as aves que voam na atmosfera, por isso são chamadas de pássaros do céu. Como aquele corpo do céu, como naquele corpo do céu há muitas distinções, Basílio afirmou que são muitos céus. Porque enquanto a gente está no Brasil vendo o dia, né, objetivamente o japonês está vendo noite. E isso não tem a ver com a pessoa estar firmada ou não estar firmada espiritualmente, tem a ver com as coisas práticas da vida. Para explicar essa distinção dos céus, deve-se considerar que nas escrituras o termo céu tem 3 significados. Ai, meu Deus. Às vezes, céu é usado em sentido próprio e segundo sua natureza. Então, significa um corpo sublime, luminoso, em potência ou em ato. Ou em potência ou em ato. É porque às vezes a gente acorda de manhã e imagina o céu de uma determinada forma, aquilo nos dá de fato uma disposição. Né? Eu pensando, mas vou voltar aqui. Às vezes, céu é usado por o Aristóteles. Calma aí. Eu gosto do Aristóteles por isso, porque ele já fala o que foi pensado sobre aquilo. Mas a gente está no momento de filosofia contemporânea. Então, isso sei lá, isso é construído de outra forma. Espera aí que eu vou responder, eu vou fazer todas as ressalvas.
O primeiro totalmente luminoso, o céu empíreo, que é o do primeiro dia que tipo foi feito a luz. O segundo totalmente transparente, o céu aquoso ou cristalino. O terceiro é em parte transparente e em parte iluminado. O céu sidéreo, Manuel de Barros diz, maior do que o invisível é o incolor. Este se divide em 8 esferas, o céu sidéreo. A saber, a esfera das estrelas fixas, as 7 esferas dos planetas, e ao todo se pode dizer que há 8 céus. Em segundo lugar, se diz céu por participação de alguma propriedade do corpo celeste, a saber, a sublimidade e da luminosidade em ato ou em potência. A sublimidade e da luminosidade em ato ou em potência. É assim que Damasceno afirma haver um só céu, chamando o céu aéreo. Aire, e que abrange todo o espaço que vai das águas até a esfera da Lua. Não é uma questão de tempo corrido, é uma questão de kairos, não de cronos. É bom que a pessoa gordinha não fica com as costas curvadinhas, né? Igual essa Tomás de Aquino. Em segundo lugar, se diz céu por participação de alguma propriedade do corpo celeste, a saber, da sublimidade e da luminosidade em ato ou em potência, que algumas vezes realmente tanto faz. É assim que Damasceno afirma haver um só céu, chamando o céu aéreo, me gusta, e que abrange todo o espaço, porque quando você perde as esperanças no céu, as suas esperanças estão no céu. Eu tô aprendendo sobre esperança, né? Tipo, tá chovendo, tá fudido. A tua esperança ainda assim tá no céu. Que loucura que é isso. Em segundo lugar, se diz céu por participação de alguma propriedade do corpo celeste, a saber, a sublimidade ou da luminosidade em ato ou em potência. Ponto. É assim que Damasceno afirma haver um só céu, chamando o céu aéreo, e que abrange todo o espaço que vai das águas até a esfera da Lua. Segundo ele, pois, há 3 céus. Não, tudo bem, tô entendendo o Damasceno devagar. A gente naturalmente completa, né? Tem coisas que são feitas, né? Saber o repertório da pessoa é importante para a gente conseguir completar o pensamento. Daqui até a Lua. Tá. Segundo ele, pois há 3 céus: o aéreo, o sidéreo e o céu superior, ao qual o apóstolo se refere quando se lê, raptado ao terceiro céu. Mas, como esse espaço contém 2 elementos, o fogo e o ar, tô doida pra alguém falar do... Ai, meu Deus, da Divina Comédia. Enfim, mas como esse espaço contém 2 elementos, o fogo e o ar, a árvore que cresceu e que naturalmente criou Tupã, é o deus do raio e do trovão, criou o ar e a terra, o fogo e a terra, sei lá, essa é o nome da árvore. Na origem maica tem o Runabiku,
como fonte de todas as coisas, instituído isso por um padre, então eu acredito que o céu seja um só, particularmente, mas enfim. Mas como esse espaço contém dois elementos, o fogo e o ar, e em cada um a região superior e inferior, as centelhas nunca aparecem perto da brasa, certo? Rábano distinguiu nele 4 céus. A suprema região de fogo, chamada céu ígneo, a região de fogo, calma aí, chamada céu ígneo, a região inferior céu olímpico, devido à altura do Monte Olimpo, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Céu ígneo e céu olímpico devido à altura do Monte Olimpo. A suprema região da atmosfera chamou céu etéreo, por causa de suas labaredas. A região inferior, céu aéreo. Então tem um céu acima do nosso céu, que é quando a gente entra na vida eterna. Na minha interpretação, é o que é chamado vida eterna, que é quando você descansa na presença de Deus simplesmente a todo momento, quando você abriga-se debaixo das asas do radiante. E é por isso que eu acho que, bom, se eu fosse expressar a minha verdade sobre isso em palavras, porque são suficientes para expressar nesse momento, eu diria que é um só céu. Em terceiro lugar, o termo céu é tomado metaforicamente. Neste sentido, também, a Santíssima Trindade é dita céu por sua espiritual sublimidade e luminosidade. E desse céu que falou o demônio, subirei ao céu, isto é, terei igualdade com Deus. Terei igualdade com Deus. É igual ao Disney, tipo professora, né? Ao Disney, tu escutou? Tu escutou? Ao Disney. Santa Edgarda tinha bom humor, mas assim, muito prática. Subirei ao céu, isso é, terei igualdade com Deus. O demônio falando. Outras vezes, como comenta Agostinho, céu designa os bens espirituais, nos quais consiste a recompensa dos santos. Santos são guardiães do sobrenatural, são pessoas que guardam o sobrenatural de alguma maneira. Eu gosto da Santa Hildegarda porque vou falar os números, mas pode estar errado. São 36 doutores e 4 doutoras. Essas doutoras, elas basicamente descrevem êxtase com Deus. E eu acho que muitos homens que são submetidos a jejum devem experimentar êxtase com Deus. Então, isso tem um valor muito grande para nos trazer a praticidade da oração. E desse céu que falou, o demônio subiria ao céu, isto é, teria igualdade com Deus. Outras vezes, como comenta Agostinho, céu designa os bens espirituais nos quais consiste a recompensa dos santos em razão de sua excelência, segundo se vê no Evangelho de Mateus. Vossa grande recompensa está nos céus. Merces vuestra multa es en caelis. Por fim, às vezes chamam de 3 céus, 3 gêneros de visões sobrenaturais. Vai se atribuir origem a uma determinada visão, sinalizando-se de qual céu esse veio, né? De qual sobrenatural. Por fim, às vezes chamam de céus 3 gêneros de visões sobrenaturais, a saber,
a corporal, a imaginária e a intelectiva, porque nossa mente é como o céu. Os pensamentos passam por eles e alguns pensamentos realmente não são nossos. Já falamos sobre. Não foi exatamente sobre espírito e alma, mas corpo e espírito. Por fim, às vezes, chamam de 3 céus, 3 gêneros de visões sobrenaturais. Isso que é o. Como é que é? A recompensa dos santos. Corporal, a imaginária e a intelectiva. Agostinho comenta essas visões ao explicar como Paulo foi raptado ao terceiro dia. Nosso apocalíptico. A gente não começou a falar ainda do terceiro dia, mas Paulo foi raptado no terceiro dia. Quanto a um, portanto, nossa. Tudo super curtinho. Tudo super curtinho. Vou tentar eu própria não comentar. Né? Tem um motivo para o The Candy ser dessa forma. O primeiro é: no princípio Deus criou o céu e a terra se opõe ao céu, a terra é uma só, então o céu é um só. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a terra está para o céu, assim como o centro para a circunferência. Em torno de um centro pode haver muitas circunferências, logo, existindo uma só terra, afirmam-se muitos céus. Porque você é o ponto, né? Você pode estar olhando para qualquer momento do céu. É porque tem uma massa ali, enfim, é isso, né? Brasil e Japão. Quanto ao segundo, 2. Além disso, tudo o que é constituído de toda a sua matéria é uma coisa só. Deve-se dizer que o argumento procede se céu implica todas as criaturas corporais. Assim, há somente um único céu. Terceiro, ademais. Ora, se os céus são muitos, não. Tudo que se diz de modo unívoco, de muitos, diz-se deles segundo uma só razão comum. Diz-se deles de uma só razão comum. Ora, se os céus são muitos, o termo céu se diz de modo unívoco de muitos, pois, se fosse de modo unívoco, não se diriam muitos céus. Logo, se dizem muitos céus, é preciso que haja alguma razão comum, segundo a qual se dizem o raio lá, né? A razão comum é o ponto que descreve matematicamente o início de qualquer círculo. Mas essa razão comum não se pode assinalar, portanto, não se deve dizer que há muitos céus. É porque não seria um centro incorpóreo, né? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que em todos os céus se encontra comumente a sublimidade e alguma luminosidade, como fica claro pelo que foi dito. Então, moral da história: se há um único céu, depende de que céu estamos falando: do céu ígneo, do céu empíreo, do céu sidéreo, do céu aquoso ou cristalino. Podemos cantar uma musiquinha hoje, podemos. 44 minutos. Tava ouvindo uma aqui. Calma aí que eu vou pegar a letra. Eu adoro Brumas de Avalon. Mas eu comecei a ler tipo do livro 3, porque na época não tinha na Bíblia. Sei lá, tinha algum livro que não tinha. E aí eu curto muito essa vibe fadas, tipo Rei Arthur, tá ligado?
Tipo, mano, tu tem que chegar lá e tirar a espada da pedra, sacou? Acho muito maneiro. E enfim, eu gosto muito disso. E aí eu descobri que as letras do Led Zeppelin, eu só curti isso pra caralho em casa, porque era CD mesmo, né? Rock and roll. Sempre fui afortunada, sempre fui abastada, né? Com rock and roll dentro de casa. Então, descobri em algum momento que tinha internet, dava pra ver o significado. Gente, meu Deus do céu, que maravilha isso. Que tem a ver com isso tudo. Quem não quiser, Queen of Lion, talk about, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom and knocked the light alone. Lost in the dark of night, sing to the morning light. Slow, do not plan home, rather so common. Wait a mind, the doctor all the more. I hear the horses thunder down in the valley below. I'm waiting for angels of Avalon, wait for the eastern glow. The apples of the valley grow out the seeds of happiness. Ground is rich from tender care. Repeat, do not forget the honor. Dance in the dark of night. See to the morning light. Apples turn to brown and black. The time's face is red. Why does it come and cry? Because was and flight, good and bad, the mothers never know. Well, the night is long, the beats flying past slow. Tired eyes on the sunrise, waiting for the eastern glow. The pain of war cannot exceed the war of aftermath. The drums will shake, the castle roar, the ring is rising black. Ride on, ride on. Soon as the rain trembles, come forth here, the fire at night, the lights, the face so cold. Dance in the dark of night, sing to the morning light, bring it back. The sun is shining, the clouds of blue roll by. With flame from the dragon of darkness, the sunshine blinds his eyes. Debaixo d'água tem pedra, debaixo da pedra tem areia, debaixo da areia tem coxinha, debaixo da coxinha mãe sereia. Ai, tem areia,
Tem areia, bring it back. Tem areia no fundo do mar, tem areia. Oh now, oh now, oh now, oh now, oh now, oh now, bring it back, bring it back, bring it back, bring it back. Oh now, oh now, oh now, oh now, oh now, oh now, wait